Em uma guerra, quem você acha que teria o poder de vencer esse confronto? O exército de Israel ou Hamas? Bom, nesse conteúdo você vai ter acesso a uma análise do exército de Israel e também das forças do Hamas e compreender os entraves que nesse momento impossibilitam uma incursão de Israel por dentro do território da faixa de Gaza. Seja muito bem-vindo ao Geo Brasil, Rodrigo Rodrigues. Vamos aos fatos, tá bom? Primeiro bloco de conteúdo aqui para você, eu quero que você se atente a compreender a dimensão, o tamanho do poderio bélico que Israel possui. Então, eu separei alguns dados importantes aqui que eu vou compartilhar com você e, na sequência, realizar a análise desse fato. Bacana? Seguindo, então, só para você ter uma ideia, o país Israel está no ranking em 14º lugar no país que mais investe em defesa. Cabe lembrar aqui da grande parceria que Israel tem com os Estados Unidos. Isso é óbvio para a gente. Inclusive, nessa semana, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele visitou Israel, esteve em uma reunião em Israel, isso mesmo, um país em guerra, e o presidente dos Estados Unidos, do poderoso Estados Unidos, visitando Israel. Isso denota para a gente o quão valioso é Israel dentro desse xadrez da geopolítica para os Estados Unidos. E agora que eu trouxe os Estados Unidos para essa troca de ideia, você precisa entender que desde 1948, ou seja, desde a fundação do Estado de Israel, os Estados Unidos têm investido alguns bilhões de dólares no país. De 1948 para cá, até esse exato momento, nós temos aí aproximadamente 260 bilhões de dólares investidos no país Israel. Isso precisa ficar claro para a gente. E tem muita gente que fala que Israel é a continuação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Fica essa provocação aí para você, tá? Outra questão importante. Israel tem um grande sistema de defesa chamado Domo de Ferro. Esse sistema ele visa interceptar foguetes e mísseis que têm aí o potencial de atingir o território israelense. É um sistema desenvolvido em parceria com os Estados Unidos e que tem um elevado custo no seu disparo. Só para você ter uma ideia, cada disparo do Domo de Ferro custa aproximadamente 60 mil dólares. E você deve agora estar se perguntando quem é que paga essa conta. E eu digo para você, os Estados Unidos pagam essa conta para Israel. Então, cada disparada que o sistema Domo de Ferro dentro do território israelense realiza para conseguir interceptar um foguete ou um míssil lançado, por um exemplo, pelo Hamas, tem aí a quantia sendo gerada, a despesa sendo gerada de 60 mil dólares. Vamos falar agora dos ativos e dos reservistas a respeito do exército, do poderoso exército de Israel. Só para você ter uma noção, Israel hoje tem na ativa cerca de 169 mil combatentes. Na ativa, agora, envolvido nesse exato momento, nesse clima de guerra, vamos colocar assim. Quando a gente pensa nos reservistas, o número chega a 465 mil reservistas. Só agora, nesse momento de guerra, Israel convocou 360 mil dos 465 mil reservistas, 360 mil foram convocados para a guerra. Se você coloca aí uma média de aproximadamente 9 milhões de habitantes, de pessoas vivendo em Israel, quando a gente pega e soma 465 mil, com 169 mil, esse número ultrapassa aí facilmente 600 mil militares, tá? E é interessante você observar que esses reservistas foram treinados. E falando em treinamento, lá em Israel, diferente do Brasil, né? O serviço militar lá é obrigatório. Obrigatório. Aqui no Brasil, o alistamento militar ele é obrigatório. Lá, o serviço militar ele é obrigatório. E diga-se de passagem, para mulheres e para homens.
Isso mesmo. Mulheres e homens em Israel precisam sim ter aí não só o alistamento, mas servir ao seu país, tá? O treinamento para homens tem uma duração aí de 32 meses e para mulheres 24 meses. E aí essa galera que não está na ativa, está na reserva e termina ali exercendo outras profissões, né? Então tem muitos professores, vendedores, empreendedores, engenheiros, médicos e por aí vai. É uma galera que já recebeu treinamento militar, diga-se de passagem, tem aí alguma preparação para uma possível escalada de guerra, né? Mas que está exercendo outra profissão até ser convocado. Então imagina Rodrigo Rodrigues, imagina aí a possibilidade, vamos fantasiar aqui, eu sou reservista de Israel, estou dando aula, e aí de repente chega um momento de convocação, preciso parar, né, de dar aula e ir para a guerra. É mais ou menos nessa perspectiva, tá? Falando agora de poderio bélico mesmo, Israel tem aproximadamente, né, alguns dados aqui eu trouxe para a gente, 2.200 tanques, 339 aviões de combate, tem muitos caças, tá? 142 helicópteros de combate, 5 submarinos, 49 navios de patrulha. Gente, por aí vai. É muita coisa. O grande tema quando envolve Israel, seu poderio bélico, é entender também se Israel tem ou não armamento nuclear. E aí? Tem ou não? Israel nunca negou, falando, olha, eu não tenho. E Israel também nunca afirmou, olha, eu tenho sim. E aí esse benefício da dúvida é também um fato marcante da sua geopolítica. Porque imagina que você tem um país vizinho, como por exemplo o Irã, um país que é totalmente contrário à existência no Estado de Israel. O Irã, e aí, faz um enriquecimento de urânio, tem um programa ali de desenvolvimento de armamento nuclear e tudo mais. Entendemos isso? Mas se eu atacar Israel, e aí, Israel tem armamento nuclear? Cara, eu não sei, acho que não. Mas se tiver, fica na dúvida. Fato é que o que colabora para essa dúvida ficar ainda maior é que Israel não é signatário do do Tratado de Não Proliferação de Armamento Nuclear, criado aí pela ONU. Israel não assinou esse tratado, tá? E, Rodrigo, o que os especialistas dizem? É que Israel deve ter, de 100 a 150, quiçá 200 ogivas, beleza? Então já deu para entender o tamanho da força, do poder do Estado de Israel. Vamos falar agora do Hamas, tá? Só para você ter uma ideia, na faixa de Gaza vivem aproximadamente 2 milhões de habitantes e nós temos aí cerca de 30 mil homens pertencendo ao Hamas, a força de soldados aí do Hamas, tá? Foguetes, o Hamas já provou que tem alguns foguetes, tá? Diferente de míssil, gente, o foguete ele faz uma espécie de parábola, né? Então ele acende e depois ele cai em um ponto determinado, mas há uma dificuldade de você conseguir estabelecer que ponto é esse com total precisão, diferente de um míssil. Então o Hamas tem bastante foguete, tá? E aí tem alguns foguetes mais simplistas, alcançando até uma distância de 100 km, e outro foguete mais avançado, superando aí 200 km. Só para você ter uma noção interessante, a capital Tel Aviv, que fica localizada à margem ali do Mar Mediterrâneo, está a cerca de 95 quilômetros da faixa de Gaza. Então, um foguete simples já teria aí o potencial para atingir, sim, a capital do Estado de Israel, Tel Aviv. Veja só você, gente. Hamas já tem condições hoje de atacar a capital de Israel, Tel Aviv. E aí você deve estar se perguntando, Rodrigo, como é que um grupinho assim, tá, que tem 30 mil homens, frente de Israel, que tem 65 mil reservistas, 169 mil nativos, se juntar, não dá mais de 600 mil. Como é que Israel não consegue fazer frente com Hamas? E aí, Rodrigo, por que Israel não vai para cima? Esse é um ponto para a gente observar. Mas eu acho que o outro ponto mais interessante aqui para a gente é entender como é que o Hamas consegue desenvolver esse poderio bélico. Ele conta com o apoio, né? Principalmente do Irã, que é um antagonista ao Estado de Israel, e o Irã dá total apoio financeiro, sim, para o Hamas.
A estimativa é que cerca de 70% de todo o poderio bélico que o Hamas tem vem com 70% de investimento aí, de despesa, né, que o Irã paga. Ou seja, da receita que o Hamas tem para desenvolver esse armamento bélico, 70% dessa receita é o Irã que faz esse investimento. Então tem esse apoio externo que fortalece o Hamas, tá? Bom, diga-se de passagem que o Hamas também fez a utilização de alguns drones, principalmente no ataque do dia 7 de outubro. E a gente coloca aqui a grande pergunta, Rodrigo, uma guerra aí, quem vence? Não é tão simples assim. Olhando os números e as estimativas, logicamente você iria apontar com facilidade para Israel. Mas a questão não é quem vai vencer ou quem vai perder. A questão é de como vai ser difícil para Israel seguir nessa guerra, se invadir Gaza. Nesse próximo bloco, agora, desse conteúdo, nós vamos falar sobre uma possível incursão de Israel a Gaza. Eu vou te explicar os 3 principais pontos que dificultam ou que colocam Israel em grande perigo, seu exército em grande perigo, ao invadir a faixa de Gaza, tá? Primeiro ponto, quando a gente começa a observar a faixa de Gaza mais a norte, é nítido pra gente que está tudo resumido a pó, escombros, cinzas, destruição total. Quando a gente tem esse cenário, esse território sendo estabelecido num palco de conflito, eu já começo a repensar a possibilidade de usar os meus blindados. Numa situação, em um terreno onde você tem escombros, o blindado ele não consegue fazer uma incursão eficiente. E aí ele termina virando um alvo fácil, tá? Para o grupo Hamas. Outro detalhe importante para a gente observar é que é uma área urbana, e é uma área urbana de total conhecimento do Hamas. Então, Israel, adentrando esse espaço, vai ter uma grande dificuldade porque não tem um campo aberto de observação. É um campo fechado, com ruas, vielas, o que sobrou de algum prédio, alguma outra estrutura de hospital, escola, praça, por aí vai. Fato é que o Hamas conhece definitivamente esse espaço, Israel não. Hamas treinou dentro desse espaço e tem estratégia mais eficiente para utilizar dentro desse espaço, Israel não. E nós sabemos que a perda de qualquer soldado israelense tem outro peso, né? Um peso muito maior e significativo do que quando há uma perda de um soldado do Hamas, tá? E o fato é que Israel, quando se adentrar esse perímetro urbano, vai precisar fazer uma varredura, prédio por prédio, casa por casa, estrutura por estrutura, para garantir a limpeza total do perímetro. Então, se tratando de estratégia, né, de guerra, eles provavelmente irão dividir por perímetros, e cada perímetro desse vai ser necessário uma varredura. E por que não dentro dessa varredura tem uma grande emboscada do Hamas? Já que ele conhece o território, está convidando Israel para adentrar o seu território. Muitos analistas já colocam como um erro, os Estados Unidos já falou também, que vai ser um grande erro de Israel caso decida fazer uma incursão por terra dentro do território de Gaza. Seria um verdadeiro combate 360 graus e a gente não pode deixar de lado. A gente precisa levar em consideração os túneis. São grandes túneis, são muitos túneis. Reza a lenda que seria maior que a rede de metrô de Londres. Muitos reféns estão dentro desses túneis, que inclusive tem até a possibilidade de passar carros, só para você ter uma ideia da dimensão. E a partir dos túneis teria uma grande emboscada para o exército de Israel. Rodrigo, é só destruir, explodir todos os túneis. Cuidado, porque o que a inteligência afirma para a gente é que os reféns de Israel, de outras nacionalidades, estão exatamente em túneis, que é, segundo Hamas, o local mais seguro. É uma verdadeira cidade subterrânea, tá bom? E é aí que entra a estratégia do Hamas, porque a partir do território, a partir da análise do espaço, a partir dos túneis, ele consegue sim igualar o combate. Não dá para igualar em quantidade de pessoas, não dá para igualar em poderio bélico, mas dá para igualar na estratégia. Então, quando eu coloco o meu inimigo, Hamas, tendo como inimigo Israel, dentro de um território que ele conhece, com as estratégias já treinadas e validadas,
essa vantagem do Hamas cresce. Então, qual é a estratégia do Hamas hoje, agora? É convidar Israel para dentro da faixa de Gaza. É isso que Hamas está esperando, se preparou muito para isso. Israel vem pensando e repensando se é o momento, sim, de adentrar ou não. Mas depois que eu entrar em Gaza, eu vou conseguir eliminar o Hamas? Fica o questionamento. A população de Gaza, a população da Palestina, depois que eu dominar Gaza, uma possível anexação do território, vai apoiar Israel? Acredito que não. Uma questão importante é que muitos civis irão morrer, e isso é fato, caso Israel decida de uma vez por todas invadir o território da faixa de Gaza. E morrendo civil, palestino, estrangeiro, morrendo até civil refém israelense, isso pode e vai abalar a opinião pública frente a Israel. Já está feia a coisa para Israel, né? Conforme ela vai bombardeando tudo. Deu 24 horas para mais de 1 milhão de pessoas se deslocar de uma área norte para uma área sul ser inviável. Israel já feriu alguns direitos humanos, diga-se de passagem, assim como Hamas também. Os dois cometem atrocidades, tá? Isso precisa ficar claro para a gente. Mas fato é que Israel não quer, nesse momento, perder a opinião pública. Isso pesa muito. Opinião pública quando eu digo que lideranças globais estão do lado de Israel. Só que se Israel faz algum excesso, aí essa liderança global, ou as lideranças, ou os países que apoiam, pode passar a olhar Israel de olho torto e falar: Israel, eu avisei para não fazer isso, você fez agora, cara. Tô retirando meu apoio porque foi muito além. Aí ficou complicado para a gente. Legal até aí. Deu para você compreender, então, principalmente o poderio bélico de Israel frente ao Hamas, o poder de Hamas, qual é o interesse, por que o Hamas, estou falando de Hamas, ó, porque Hamas está convidando Israel para dentro do seu território, e quais são os perigos de uma incursão por terra, Israel fazendo a sua incursão por terra dentro do território da faixa de Gaza. Pô, mas espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado a entender um pouco mais essa questão do exército de Israel, exército do Hamas, e por que não é tão simples assim realizar uma incursão por terra na faixa de Gaza. Eu quero te convidar também para curtir esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo e deixar o seu comentário. E aí, no fronte de batalha, Hamas, diante de todas essas estratégias dentro do seu território, Israel invadindo, na sua opinião, quem venceria? Hamas ou Israel? Fato é que a gente consegue afirmar com toda certeza quem vai perder. A população civil inocente, que não tem absolutamente nada a ver com esse conflito, tá? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a nossa plataforma de ensino para você conhecer e estudar com a gente e os nossos grupos no WhatsApp. Fico por aqui, um beijo no teu coração, uma grande semana e parabéns por vir até aqui consumir conteúdo de qualidade e buscar o teu desenvolvimento. Forte abraço, até amanhã. Valeu!